Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, e vamos ler a partir do verso 31 até o verso 34. Mateus capítulo 6, do verso 31 até o verso 34. Você achou aí na Bíblia? Mateus 6, do verso 31 ao verso 34, a palavra de Deus diz assim: Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Pai, mais uma vez estamos na tua casa, diante da tua palavra. Agora, Pai, querendo ouvir a tua voz, querendo receber uma palavra do Senhor, não as filosofias desse mundo, não as doutrinas dos homens, mas a palavra que procede do Senhor, ela é o alimento verdadeiro que nós precisamos, e te pedimos em oração que o Senhor fale conosco, que não hajam barreiras para que possamos ouvir a tua voz nesse lugar, que é aquilo que precisamos. E para isso, Pai, mais uma vez entrego minha vida ao Senhor, peço graça e misericórdia, peço a unção do Espírito Santo. Vem sobre a minha vida, Espírito Santo, para que eu possa ministrar a palavra do Senhor de acordo com a tua vontade e ela cumpra os teus propósitos na vida de todos nós. É a oração que eu faço junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, estamos diante de um texto bem conhecido, em que Jesus está no meio do Sermão do Monte, o sermão narrado lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, e tem tanta coisa importante para a nossa edificação. E nesse capítulo 6, no finalzinho, Jesus fala de um mal que hoje sobrevém cada vez mais às pessoas, que é a tal da ansiedade. Eu já preguei muitas vezes a respeito desse texto, já preguei muitas mensagens sobre esse texto, já citei esse texto várias vezes em outras pregações, mas é sempre importante nós nos depararmos com ele para fazer um balanço da nossa vida, porque é o tipo de texto que a gente conhece. Eu creio que todos aqui já conhecem esse texto. É o tipo de texto que nós sabemos o que ele significa, o que ele quer dizer. Ele não precisa de muitas interpretações, mas é o tipo de texto que muitas vezes a gente, mesmo conhecendo, não pratica. É o tipo de palavra que mesmo a gente sabendo do que significa, já tendo ouvido milhares de vezes, na hora que chega algum problema, na hora que vem o medo, na hora que vem uma aflição, a gente não consegue praticar aquilo que a gente já conhece. E a ansiedade hoje é um problema cada vez maior no mundo em que vivemos, já era na época de Jesus, por isso ele aborda esse tempo, mas ainda mais nos tempos atuais, em que a sociedade vive tão pressionada por tantas coisas, é um mal que acomete toda a humanidade. E ela acompanha o homem. Eu acredito que ela começou lá no Éden, quando entrou o pecado no mundo, porque quando a gente peca, o sentimento de culpa vem junto, isso desencadeia uma série de outras coisas piores. E a ansiedade também, eu creio, está relacionada a isso. Desde a queda, o homem acaba se tornando ansioso. Porque antes ele desfrutava da presença de Deus, antes ele tinha conversas com Deus, como a Bíblia narra, mas depois do pecado ele tem medo, ele tem vergonha, ele se esconde, a comunhão é interrompida, a semelhança a Deus também é alterada. Então tudo isso colabora para que a gente viva nesse ambiente de ansiedade, uma das piores doenças do mundo atual, não é? E depois de tudo isso, o homem entra num ritmo cada vez mais acelerado. Antigamente as coisas andavam mais devagar. A gente tinha até a sensação de que o tempo passava mais devagar. Eu não sei se essa sensação é verdadeira ou é apenas uma sensação. Uma vez eu vi alguns cientistas
dizendo que realmente, né, o mundo está com o tempo passando mais depressa. Você tem essa sensação de vez em quando, que o tempo está passando muito depressa, né? A gente tem essa sensação, mas parece que ela é realmente real. E isso tudo colabora para que esse ritmo doido que a gente tem na vida, né, de muitas atividades, de muitas coisas na mente, né, de muitas opções diante dos nossos olhos, rede social e tantas outras coisas, divertimentos também demais, né? Hoje tem muito divertimento, irmãos. Hoje a gente tem muita distração, tem ou não tem? Antigamente não era assim não, né? Antigamente você tinha lá 4 canais da TV, 5, com muito, né? E aí você tinha aquilo ali para ver e acabou, né? Tinha que brincar na rua, tinha que fazer outras coisas. Hoje em dia não, hoje em dia a gente liga na televisão, você tem 500 canais, né? Você tem canal que você nem sabe que existe, está lá, e de graça, pago, tanta coisa tem para distrair a gente. Mas tudo isso acaba criando um clima de um ritmo acelerado, né, de pensamento acelerado. Hoje já existe essa patologia, né, a síndrome do pensamento acelerado. Pessoas que não conseguem dormir direito porque a mente não para, né? E aí, quanto mais tempo você fica acordado à noite, já se comprovou, quanto mais você usa o celular antes de dormir, mais a tua mente fica acelerada e mais você demora para relaxar, enfim, pegar no sono. Então, uma síndrome das pernas inquietas, né? Já ouviu falar nisso? Que a pessoa dorme, mas a perna fica para lá, fica para cá, vira para um lado, vira para um outro, né? Parece um churrasquinho no espeto e não consegue dormir. Então, tudo isso tem acometido as pessoas hoje em dia. E até o pior, isso está chegando não apenas na idade adulta, mas também nas crianças. Você hoje já tem crianças ansiosas, né? Num nível não de uma ansiedade normal, de quando o pai promete alguma coisa, a criança fica na expectativa, não. Mas uma ansiedade doentia, né? Uma ansiedade patológica. A hiperatividade também tem sido diagnosticada cada vez mais nas crianças atuais, né? E tantas atividades e tantas coisas, e não há um momento de sossego. Tudo isso relacionado à ansiedade. E na época de Jesus, isso já era uma realidade, como eu disse, mas numa escala menor. Mas as palavras estão ainda presentes na Bíblia e cada vez mais atuais e cada vez mais importantes para os nossos dias, não é? E o que esse texto vai mostrar, a gente leu só o finalzinho, a partir do verso 31, mas se você ler a partir do verso 25, né, o texto completo dessa palavra de Jesus sobre a ansiedade, você vai ver que as maiores causas da ansiedade estão aqui abordadas por Jesus. Ele vai citar aqui, entre os motivos que levam as pessoas à ansiedade, as principais causas. Uma delas é o dinheiro. O dinheiro, ele é uma maldição. Não, o dinheiro não é uma maldição, não é, irmãos? A gente vê na Bíblia que a palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro, o apego a ele, é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro em si, ele não é maldito, porque você o usa para comprar, para realizar, para fazer, para conquistar. Então ele não é necessariamente algo ruim. Mas quando ele se torna o alvo da vida, quando ele se torna o dono do coração, o amor ao dinheiro, aí sim ele se torna maldito, não é? Por causa da atitude que eu tenho frente a ele. E isso é causa de ansiedade. Jesus aborda isso aqui nesse texto, esse apego, esse amor pelo dinheiro, a ânsia da falta que ele pode fazer, mesmo que não esteja faltando, né? Muita gente já sofre antecipadamente com o dinheiro que ainda não perdeu, né? Então você vê que isso acaba se tornando um problema para a ansiedade. Outra coisa abordada aqui na Bíblia, em outros textos também, é que a causa da ansiedade muitas vezes é a cobiça. A cobiça é um sentimento muito ruim, né? O desejo de você ter aquilo que você não possui, muitas vezes o desejo de ter o que o outro tem. E a palavra de Deus dá tanta importância a isso, que Deus colocou isso como um dos mandamentos.
né, de você não cobiçar. E aí, quando se lê o mandamento, muita gente só lê no sentido da mulher do próximo. Mas não é a mulher do próximo somente. A palavra de Deus vai dizer que é não cobiçar a vida dele, os bens dele, o que ele possui, tudo aquilo que ele é. Então a gente hoje tem cobiça de bens, cobiça de personalidade, você queria ser o que o outro é, né? A rede social está aí para a gente ter alguns alvos, né? Eu queria ser como aquela pessoa, você vê um casamento, eu queria que meu casamento fosse assim. Então tudo isso gera um sentimento de cobiça que traz no final uma ansiedade, uma bruta de uma ansiedade que acompanha você de repente por toda a vida. O outro motivo que Jesus coloca aqui nesse texto é a insegurança com relação ao futuro. O que vai ser do futuro? Isso acompanha o homem também há muito tempo, é por isso que muitos se voltam para as cartomantes, para os adivinhos, né? Porque eu tenho uma insegurança, então eu quero saber agora. Mas normalmente os que procuram essas coisas querem saber coisa boa, né? Ninguém quer saber desgraça. Você não quer ir para o cartomante e dizer, você vai morrer daqui a uma semana. Não, isso eu não quero. Isso não é verdade. Eu quero que ele diga que eu vou ficar bem, que vai tudo dar certo, né? Que eu vou mudar de emprego, que eu vou ganhar dinheiro. Então as pessoas vivem preocupadas com o futuro, preocupadas com o que vai ser daqui para frente. E veja, a maior ignorância é você preocupado com o futuro e não viver o presente. Isso acontece na vida de muita gente. Quantas pessoas talvez você já tenha se relacionado que depositaram tudo no futuro e não viveram o presente? Até algumas que tiveram dinheiro, compraram coisas, conquistaram pequenos impérios, mas nunca desfrutaram, nunca tiveram mais férias. Você conhece gente assim? Pessoa que tinha muito dinheiro, ganhava muito dinheiro, mas nunca relaxou, nunca teve uma semana de folga. E até se orgulha disso, uma coisa meio louca, não é? No coração da pessoa, porque fica essa ânsia de que agora eu vou estar com uma estabilidade. É como a parábola que Jesus contou, falando da loucura daquele homem que ajuntou todos os seus bens num celeiro. E aí disse, agora está tudo bem, agora eu posso descansar, agora eu estou seguro. E a palavra de Deus é louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado vai ser para quem? Vai ser para os outros disputar no tapa e a herança, não é, irmãos? Então muitas pessoas nessa incerteza quanto ao futuro vivem uma vida de ansiedade. Porque será que vai ter, será que não vai? Pessoas que, eu considero isso uma pequena doença mental, porque você sofre pelo que não aconteceu ainda. É bom isso, irmãos? Alguém gosta de sofrer aqui? Levante a mão. Ninguém? Opa, gosta? Bom. Não gosta, bom. Já ia aí dar-lhe um tapa. Não, tudo bem. Então não gosta, né? Porque quando a pessoa gosta de sofrer, o que a gente faz com a pessoa, né? Então a gente não quer sofrer, você não gosta de sofrer, mas tem gente que insiste em sofrer antes do sofrimento. Então você sofre antes do sofrimento acontecer. Isso é uma coisa meio doida, né? Uma coisa meio de distúrbio, né? Porque eu não quero sofrer. E aí eu vou sofrer por algo que não aconteceu. Sofrer por algo que aconteceu já é ruim, né, irmão? Agora sofrer pelo que não aconteceu, mas tem muita chance que aconteça. Tá bom. O dia que aconteceu, eu sofro. Agora deixa eu ser feliz hoje. Não é melhor? Tá legal, tem 99% que a desgraça acontece, mas aconteceu ainda não. Então aproveita agora. Relaxa, vive. Quando vier, aí você curte a desgraça, mas não antes dela acontecer. E aí, essa incerteza traz essa vida de ansiedade que não produz absolutamente nada. E um outro aspecto importante a destacar é que é causa de ansiedade também a distância de Deus, irmãos. Hoje as pessoas estão distantes de Deus. Elas estão se aproximando de muitas coisas, elas estão buscando muitas coisas, mas elas não buscam a Deus. Elas não se aproximam de Deus. E quanto mais distante de Deus o homem estiver, mais ansioso ele será. Porque a presença de Deus, ela traz paz ao coração. A presença de Deus, ela traz contentamento. Então, quanto maior essa distância, maior é o vazio. Quanto maior é o vazio, mais eu quero preencher com alguma coisa. E esse vazio enorme que tem no coração de tanta gente, vive aí as pessoas à busca de preenchê-lo e não conseguem. Então, distância de Deus é causa de ansiedade. Então, quanto mais próximo eu estiver do Senhor, mais tranquilo eu serei.
não é? Menos ansioso eu serei. Em determinados momentos, todos nós vamos experimentar algum tipo de ansiedade. Eu não estou falando de ansiedade zero, porque isso é utópico, isso não existe. Não é? Sempre vai haver algum tipo, mas não aquela que me domine, não aquela que estrague a minha vida, né? Que estrague o meu presente. Não, essa eu não posso admitir. E para essa nós temos uma vantagem, porque nós temos Deus ou não temos, irmãos? Nós o buscamos ou não? O que você está fazendo aqui essa manhã? Você não está buscando o Senhor, não está querendo ouvir de Deus algo? Então, nós temos uma vantagem enorme, nós já encontramos aquilo que é necessário para que essa ansiedade não faça parte da nossa vida. E aqui no texto, Jesus aponta aqui 10 razões para a gente não sofrer desse mal. E ele aponta a razão e vai lá na causa. E vai ali na raiz do problema e traz a solução. Veja, o Senhor está dizendo em todo o texto, né, do Sermão do Monte, é muito inspirador, né? Ele está aqui falando de vários aspectos desses problemas que eu citei para você. Por exemplo, o dinheiro. Olha o que Jesus fala no verso 19. Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que Jesus fala sobre essa causa de ansiedade? Dinheiro. Dinheiro é que te dá ansiedade? Não, pastor, é a falta dele. Alguém diria, não, dinheiro não me deixa ansioso, é a falta dele que me deixa ansioso. Em todo caso, o que Jesus está dizendo? Não ponha nele o teu coração. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E uma chance de você afundar o teu coração é colocar o teu coração em algo que não tem valor. E o dinheiro não tem o valor todo que a gente dá a ele, irmãos. É isso que precisa ser entendido. Então ele está dizendo, olha, quando você acumula aqui, você sofre muita ansiedade, porque você está sujeito à traça, você está sujeito à ferrugem, à deterioração, você está sujeito a roubo, você está sujeito a um monte de coisa. Então, isso é fator de ansiedade. Isso vai te gerar preocupação. E aí ele diz, há uma alternativa a isso. Que você acumule lá no céu, onde nada disso vai, de alguma forma, te alcançar. Então não coloque o teu coração aqui, mas sim lá no valor do reino. Lá está o coração. Aqui é passageiro, aqui hoje tem, amanhã não tem, hoje tem, amanhã tem mais, hoje tem, amanhã tem menos. A vida é assim, hoje não tem nada, outro dia tem. A vida é assim, meus irmãos, mas aqui isso só vai gerar ansiedade. Mas lá no céu está o tesouro, e lá sim você pode depois, você pode aplicar, lá você pode ter o seu coração, porque aonde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Veja outra coisa que Jesus ensina aqui no versículo 22. Versículo 22 e 23 ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Veja o que Jesus ensina aqui, é muito impactante. Eu cito muitas vezes à igreja este versículo, porque ele é a raiz de muitos problemas também que nós temos. A nossa maneira de olhar as vidas, de olhar as coisas, olhar a situação. A nossa maneira de olhar, ela muda tudo na nossa vida, porque fazem com que todo o corpo esteja em trevas. Olhos maus, eles trazem trevas sobre a nossa vida. E aí, como é que nós temos visto a vida? Há pessoas que veem a vida com olhos maus, há outros que preferem ver a vida com bons olhos. Como é que você vê as coisas? Como é que você analisa as situações, as pessoas, aquilo que você tem, aonde você está inserido? Há pessoas que só olham com olhos maus, então elas amaldiçoam a própria vida, elas infernizam a própria vida, não precisa nem do diabo para dar trabalho a ela. Ela é o próprio diabo dela, entendeu?
porque ela só olha com olhos maus para a vida, ela só reclama, ela só acha que é infeliz, ela só acha que nada dá certo, porque olhos maus, então ela vive em trevas. E isso é algo tremendamente produtor de ansiedade, porque os meus olhos assim se comportam. Ter bons olhos faz muita diferença, irmãos. Tudo aquilo que você olha com olhos maus acaba se tornando mal. Mas o que você olha com bons olhos, isso ilumina você. E aí você, com essa luz em você, você faz diferença aonde quer que você esteja. Então, a aparência das coisas muitas vezes nos contamina. E nós somos levados a analisar, a olhar de forma errada as situações. E é isso a raiz da cobiça. A cobiça, a Bíblia diz, ela entra pelos olhos. Os olhos são a fonte da cobiça. Você cobiça aquilo que você vê, aquilo que os teus olhos percebem. E se os olhos forem maus, o que acontece? Tudo vai ser mal. Então toda essa cobiça que os olhos maus vão produzir, vão se voltar contra você. Há pessoas que têm bons olhos, mas há outros que têm maus olhos. Há pessoas que veem o teu sucesso e elas se alegram com o teu sucesso. Tem ou não? Tá raro, mas tem, né, irmão? E há outros que veem a tua derrota e elas gostam disso. Ou há outras que veem o teu sucesso, mas têm olhos maus, porque elas cobiçam o teu sucesso. Elas queriam ser o que você é. E aí, irmãos, é o que eu sempre digo aqui, olho grande, mal olhado, isso não existe na Bíblia. Não existe. Você pode, mas não existe. Olho grande só faz mal para quem tem. Para quem é olhado, não faz mal nenhum. Eu lancei um mal olhado sobre você. Azar o seu. Azar o seu. Você pode me olhar com mal olhado. Praga de urubu magro não pega em mim. Não pega no crente, irmão. Você é crente? Podem te olhar, podem te invejar. Morram de inveja. Não acontece nada com você, mas a inveja mata aquele que a possui. Não o objeto da inveja. A inveja não faz mal a quem é invejado, ela faz mal a quem invejou. Então eu preciso aprender essa lição de Jesus, porque os olhos maus deixam em trevas a minha vida e não a do outro. Não é olho que salta raio, né? Não, isso é desenho animado. O que o olho mau faz mal é para a própria pessoa que tem o olho mau. Mas quem tem o olho bom, quem se alegra com a conquista do outro, quem se alegra com o sucesso do outro, esse tem cada vez mais sucesso, cada vez mais alegria, porque todo o seu corpo fica iluminado, porque os teus olhos são bons. Agora, quando isso não é assim, as coisas certamente não vão dar certo. Veja o que diz a Bíblia também em Provérbios, Provérbios capítulo 23, versículo 4 e versículo 5, está escrito assim: não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Olha o que a Bíblia está dizendo. Se você se aplica a isso, é como se você estivesse olhando para algo que não tem valor. Porque o teu valor, o teu tempo, tudo é gasto em prol disso. Veja, não sou contra a riqueza e não sou a favor de pobreza ou contra uma ou contra outra. A questão não é essa. A questão é o comportamento de cada um. Veja, a palavra de Deus diz que eu não preciso correr atrás de bênçãos, porque a Bíblia diz: as bênçãos me alcançarão. Então não é para eu ficar preocupado. O que é preocupação, irmãos? Preocupação é ansiedade. Eu tenho que ser rico. Eu tenho que melhorar de vida. Eu não estou dizendo para você deixar de ser aplicado, determinado, né? Colocar, ser ágil, né? Lutar pela sua vida, não é isso. Mas o foco não pode ser só este. O alvo da vida não é só este. Porque há pessoas que colocaram um alvo nisso e conseguiram. Cheguei, fiquei rico, beleza. Mas perdeu a vida. Ganhou. E o que adianta, a Bíblia diz, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então uma coisa não pode substituir a outra. E o problema da cobiça, Jesus trata assim.
para a gente analisar como anda o nosso olhar. Só isso vai fazer diferença na vida de cada um de nós. No versículo 24, voltando lá ao texto em Mateus, no capítulo 6, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha como Jesus trata deste assunto, todo ele um intercalado ao outro. Então não se torne escravo, não se torne servo da riqueza, não se torne servo desta busca. Então, porque essas coisas te tornam escravo e te separam de Deus. E separação de Deus, eu disse aqui, é causa de quê? Ansiedade. Quanto mais longe, mais ansioso. Então, ter é bom, mas viver para isso não é bom. Porque se eu tenho ou se eu não tenho, tem que vir de Deus a minha vida. Então é nele que eu preciso, a ele que eu preciso servir. E Jesus deixou claro, não dá para servir as duas coisas. Não dá para unir o útil ao agradável. Essa é a tentativa da famigerada teologia da prosperidade, que eu já tanto falei aqui. Qual é a tentativa da teologia da prosperidade? Unir o útil ao agradável. Você é crente e ao mesmo tempo você é rico. Porque uma coisa é incompatível com a outra, né? Você não pode. Eles dizem, né, que se você crê em Deus, não, você tem que ser rico, você tem que ser o patrão, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Não pode ficar doente, não pode isso. Como eu já preguei aqui tantas vezes sobre isso. Mas é uma tentativa de unir o útil ao agradável. E a Bíblia diz que isso não é assim que funciona. Não dá para servir a dois senhores, porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Teu tesouro está no céu, teu coração está no céu. Teu tesouro está em Deus, teu coração está em Deus. Teu tesouro está no dinheiro, teu coração está aqui na terra. Não tem como. O coração vai estar atrelado àquilo que você cultua. E onde está o culto da sua vida? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida por cada um de nós. Voltando ao texto, no verso 25, Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Veja que ele conclui, por isso, o quê? Por tudo isso que foi dito até aqui. Aí ele começa o texto principal. Mas a origem está no tesouro, a origem está nos olhos, a origem está no serviço. É isso que vai gerar essa ansiedade. Então ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele faz uma pergunta. Jesus ensina muitas vezes assim, através de questionamentos, para que eu pense. Você tem cabeça? Alguém aqui tem cabeça? É para pensar. Tá bom? Cabeça vazia é o quê? Oficina do diabo. Então a nossa cabeça, irmão, é para pensar. E Jesus, ele faz a pergunta. Ele deixa a pergunta aqui para eu raciocinar. Não é a vida mais do que o alimento? O que você acha disso? O que é mais importante, a vida ou o alimento? Mas sem alimento não tem vida. Mas o que é mais importante, a vida ou o alimento? Você vai ter que argumentar, né? Vai fazer algumas considerações filosóficas, né? Mas o que é mais importante? Ele está perguntando, a vida ou o alimento? O que é mais importante, o corpo ou as vestes? Aonde está o valor? A balança do valor é que é o problema da vida da gente. Se essa balança estiver desajustada, se essa balança de valores estiver contaminada, toda a vida fica contaminada, assim como aquele que tem os olhos maus. Porque os valores invertidos são os problemas mais graves da nossa sociedade hoje, ou não são? A gente ter valor, dar valor ao que não tem e desvalorizar aquilo que realmente vale. Esse é o problema da sociedade. Então vamos pensar como Jesus está nos mandando pensar. Então veja, o que o inimigo de Deus promove nesse sentido é fazer o homem lutar por aquilo que não é importante, enquanto ele deixa o que é importante de lado. Esse texto se resume a isso. Por isso no final Jesus vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino.
Porque enquanto isso você está dando prioridade ao que não tem prioridade, está deixando de lado aquilo que realmente é prioritário. Veja como Satanás distrai a gente, nos engana, o objetivo dele é enganar. Então ele faz eu gastar tempo, ele faz eu me dedicar ao que não é importante e de repente deixar o que é mais importante de lado. E aí Jesus tenta corrigir isso dizendo, vamos fazer um balanço aqui. O que vale mais, alimento ou veste? O que vale mais, alimento ou vida? O que vale mais, roupa ou corpo? Eu preciso ter esse valor bem definido, porque vida plena vale mais do que alimento. Muita gente se alimenta bem, mas não tem vida plena. Ou não? Muita gente acha que está aproveitando a vida, mas na verdade está acabando com a vida. Olha como é que as coisas são ilusórias, né, irmãos? Então, o que vale mais, a vida ou o alimento? É bom se alimentar bem? Crente que diga, né, irmãos? E dizem que o crente não bebe nem fuma, mas come, que é uma desgraça. É verdade? Mas o que é mais importante? A gente não gosta de se alimentar bem? Gostamos, nada errado nisso. Mas a vida não está nisso. A Bíblia diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então veja bem, o apóstolo Paulo ensinou, ou eu vou tirar isso da Bíblia. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele disse, eu sei passar fome, eu sei ter fartura. Então, irmãos, tem dia que a gente consegue comer melhor, mas no outro dia, se tiver só um feijão com arroz e um ovo, glória a Deus por isso ou não? Ou Deus deixou de ser grande por causa disso? O que ele vai fazer é que o justo não vai mendigar o pão, porque ele vai trabalhar e vai ganhar o seu pão. Mas um dia é filé mignon, outro dia pode ser feijão com arroz, e glória a Deus por isso. Mas não é o alimento mais importante da vida. Então a gente, quando inverte a prioridade, a gente inverte a vida, e quando inverte a vida, fica tudo ao contrário do que Deus planejou. Então não adianta comer bem se a alma estiver com fome. Quanta gente você conhece que come muito bem, mas está faminto na sua alma, está com a alma sedenta, faminta, pessoa que não para em pé, por mais que coma, não se sustenta, está pronta para desabar. E o corpo não vale muito mais do que as vestes? O que vale mais, o corpo ou as vestes? Você com dinheiro, você pode comprar vestes muito lindas, roupas de marca, roupas caras, mas de repente usa aquelas roupas para esconder um corpo doente, um corpo sem saúde, não é? Um corpo cheio de marcas, um corpo cheio de sintomas, mas por fora está aquela roupa bonita, né? Aquele homem, aquela mulher bem-sucedida. E vale mais o corpo ou vale mais a veste que cobre o corpo? O que vale mais? Essa é a pergunta que a gente precisa responder, que Jesus está fazendo. Está fazendo para eu pensar, para eu raciocinar. Veja, eu quero andar igual um mendigo, não é isso que o texto está tratando. Eu tenho que estar mal vestido para ser crente, não é isso que Deus está tratando. Mas o meu alvo é só isso, é só andar bem vestido? E o que adianta isso se por outro lado, por dentro, não tiver um corpo bem firmado, não tiver uma alma bem sadia? Não adianta eu me vestir de púrpura e depois estar por dentro em frangalhos. É disso que o Senhor está falando e nos mandando pensar. Veja o verso 26, ele continua dizendo, observai as aves do céu. Dá uma olhada, Jesus é assim, né? Ele ensina, olha, pensa, olha, observa. Observa as aves, não semeiam, não colhem, não ajutam os celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Aí uma outra pergunta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Irmão, você não acha que você tem mais valor do que um pássaro, qualquer pássaro? Tem uns pássaros caros aí, não tem, irmãos? Às vezes o pessoal diz que dá não sei quanto por um canário. Meu Deus do céu, eu não dou 10 reais num canário. Ainda mais pegar um bicho para prender numa gaiola, não é comigo isso, né? Mas tem doido para tudo, né, irmão? Então, quanto custa isso aqui? Agora o IBAMA anda prendendo, né? Quem pega aí uns bichos desses para criar, dá mais cadeia do que matar os outros, sabia? Você prender um bicho em cativeiro. Mas fora isso, mesmo assim, por mais valioso que seja um animal, quanto vale você? Quanto vale a tua vida? Quanto vale a vida do teu
cônjuge? Quanto vale a vida do teu filho? Quanto vale a tua vida? Tem algum animal mais valioso do que isso? E veja, Deus, em nenhum momento a Bíblia diz que Ele é pai dos animais, mas a Bíblia diz que Ele é nosso pai. Animais não são para ser maltratados, muito pelo contrário, mas eles são criaturas. Você tem um status maior, você é filho. Então Jesus está perguntando, você não vale muito mais do que os animais? E aí ele faz você refletir, olha, se eu digo que sou seu pai, e você acredita que é meu filho, você acha que eu não vou cuidar de você? Você acha que eu cuido de um pássaro e não vou cuidar de você? Que eu vou esquecer que você existe? Você acha que eu não sei o que é melhor para você? É para pensar, irmãos. Mas como eu disse, é uma palavra que você já ouviu 500 vezes. Mas volta e meia, a gente tem que ser lembrado disso. Porque volta e meia, a gente se pega achando que um pássaro vale mais do que a gente. Volta e meia, a gente se pega se desvalorizando. E aí, isso traz tanto prejuízo para a nossa vida. No verso 27, Jesus diz, qual de vós, aí fala da ansiedade, especificamente, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por mais ansioso que você esteja, você não pode aumentar a sua vida. Um côvado, 45 centímetros, pequena medida. Ele diz, por mais nervoso, ansioso, preocupado, angustiado, atento, né? Não, eu não sou ansioso, eu sou atento. Você pode dar o nome que você quiser, mas por mais preocupado que você esteja, a tua vida não vai aumentar nem um pouquinho. Eu ouso dizer, ela vai diminuir, porque a ansiedade mata. A ansiedade adoece. A ansiedade acaba com a sua vida. Então, o tempo não vai passar mais depressa porque você está ansioso. A vida não vai se resolver porque você está ansioso. Você não vai viver mais, pelo contrário, vai viver menos. Então Jesus deixa essa lição. Irmãos, esse texto é todo Jesus falando, eu só estou comentando aqui. Mas quem está falando é Jesus, que Ele fale ao teu coração. Para Ele mudar essa coisa que a gente carrega com a gente, de achar que tudo depende de nós, de achar que nós somos responsáveis por tudo. Aprender o que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Aprender a descansar em Deus, aprender a entregar. Tudo isso faz parte dessa vida sem ansiedade proposta pelo Senhor Jesus. No verso 28, e porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, como qualquer uma dessas plantas. Mais uma vez, fica a pergunta analógica para nós. Você vale mais do que uma planta? Quem vale mais? Uma planta ou você? Então veja, a beleza dos lírios foi dada por Deus. A tua beleza também pode ser dada por Deus. Se vestir, como eu disse, não tem nenhum mal nisso. Você querer comprar uma roupa, não tem nenhum mal nisso. Agora a tua vida não está nisso. Porque o dia que você não puder comprar a roupa que você sonha comprar, acabou a sua vida, é isso que você me diz? O dia que você não puder realizar um sonho que você tem, então não tem mais vida, você desiste de tudo? E aquilo que Deus tem feito por você, então a gente precisa parar um pouquinho para pensar, porque há uma beleza realmente, irmãos, é uma frase clichê, mas há uma beleza que o dinheiro não pode comprar. E olha, isso está difícil, repetir essa frase hoje em dia, há 30 anos atrás falar essa frase, todo mundo dizia amém, mas hoje está difícil, né? Porque hoje o dinheiro compra um monte de beleza aí, né? O pessoal estica tudo, puxa daqui, puxa dali, tem cirurgia para tudo, né? Conseguem transformar um homem em mulher, uma mulher num homem. Então, meu irmão, o que falta hoje para acontecer? Mas a beleza verdadeira, essa o dinheiro não pode comprar. Ela pode fazer um disfarce para você. Você pode esticar tudo, subir tudo, ficar com aquela cara de tartaruga ninja, não tem problema. Mas tem coisas que o dinheiro não vai comprar. Tem coisas que você vai tentar e não vai conseguir, porque a beleza natural é dada por Deus. E aí, sabe o que resta para o que não tem essa beleza? A inveja, os olhos maus.
Esse é o problema. Aprenda a valorizar a beleza natural. E aí o nosso conceito de beleza muitas vezes também é contaminado. O conceito de beleza muda na sociedade ao longo do tempo. Antigamente, mulher gorda que era bonita, não é? Hoje em dia, mulher magra que é bonita. Vai chegar um dia que vai ser outra coisa. Então, qual é o conceito? O problema é a beleza da pessoa. A princípio, não existe pessoa feia. Dá para entender isso? Não existe. Olha para o lado aí. Não, olha não, melhor não. Melhor não, você pode levar um susto. Não, olha para o lado. Mas não existe gente feia não, irmão. Porque gente foi criada, foi feita por Deus. E a Bíblia diz a imagem e a semelhança de Deus. A pessoa mais feia, segundo os parâmetros do mundo que você possa imaginar, se você souber olhar para ela com bons olhos, você vai ver a beleza da pessoa. Você vai ver a beleza da criação de Deus naquela pessoa. Então essa beleza, nenhum dinheiro consegue comprar. E aí as pessoas ficam preocupadíssimas com o que eu vou vestir. E aí encara esse vestir como a maquiagem, como todas as outras coisas que a Bíblia não proíbe, mas que a Bíblia diz isso não pode ser o foco da vida. Isso não pode ser o que governa o seu coração. E aí Jesus, depois de dizer isso no verso 30, ele fala, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de quê, irmãos? Pequena fé. Aqui Jesus dá uma dica muito importante para a gente. Ele diz assim, ansiedade, no fundo, é uma falta de fé. Ansiedade, no fundo, é contrário à minha fé. Você tem fé? Você crê em Deus? Essa ansiedade desenfreada, descontrolada, esses valores invertidos, no fundo isso é uma falta de fé. Essa cobiça que não sai do coração, isso é uma falta de fé. Fé é confiança. Por isso eu disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ninguém faz isso sem fé. Não existe confiança se antes não tiver fé. Porque a raiz da palavra confiança é a fé. Então eu preciso de fé. E Jesus então qualifica aqueles que assim fazem, assim pensam, assim se comportam como homens de pequena fé. Por quê? Porque estão preocupados. E ele diz, olha, Deus veste plantas desse jeito que não são eternas, mas você é eterno. Você é eterno. Sabe, eu vou te dar uma notícia agora que vai chocar. Seu cachorrinho não é eterno. Você não vai ver seu cachorrinho no céu. Nem seu gato, nem seu periquito, nem seu papagaio. Frustrei você agora? Não me bate. Mas eles não são eternos. O único que tem vida eterna é o homem cujo Senhor colocou dentro dele um espírito. É o seu espírito que é eterno. Você é eterno. Nenhuma planta, nenhum animal é eterno, mas você é eterno. Então, se Deus cuida assim de uma pequena planta, não vai cuidar de você? Pensa, homem e mulher de pequena fé, onde está a sua fé? Porque essa fé não substitui a ansiedade. A fé, a Bíblia diz, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, por que você está calmo? Porque eu tenho fé. Por que você não está preocupado? Porque eu tenho fé. Por que você não está aí ansioso, moendo as unhas? Porque eu creio que Deus vai fazer o que eu não sei ainda, mas eu sei que Ele vai fazer. Porque eu creio que Ele vai cuidar de mim mesmo no meio desse turbilhão, dessa tempestade. Eu creio que Ele está à frente de tudo. Isso é fé. E isso acalma o coração. Isso tira a ansiedade do coração. Versículo 31 em diante, Jesus diz, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais delas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo o óbvio, Deus sabe. Quando eu me preocupo, é como se eu estivesse dizendo, Deus não sabe. Deus está dormindo, e se eu não cuidar de mim, não há ninguém que cuide.
Se eu não der o meu jeito, não há ninguém por mim. É isso que eu estou dizendo quando eu fico ansioso a ponto de dispensar ou ignorar o agir de Deus sobre a minha vida. Então Jesus me lembra, Deus sabe o que você precisa. Você crê nisso? Deus sabe o que é necessário. Ele sabe e Ele tem conhecimento, e não é apenas um conhecimento que não age, mas é um conhecimento que é transformado em ação. E é por isso que Ele sustenta os seus. É por isso que Ele provê, que Ele mantém, porque Ele sabe, porque Ele conhece as nossas necessidades. E aqui a Bíblia está falando de necessidades, eu já preguei muito sobre isso também, não confunda desejo com necessidade. Todo o texto de Jesus vem falando do que é essencial, comer, vestir. Não está falando de supérfluos, não está falando de sonhos doidos. Não há uma Ferrari prometida para você. Tire seu cavalinho da chuva. Mas o que comer e o que vestir está garantido por Deus. Busque ao Senhor, busque a Deus. Ele sabe o que você precisa. Então Ele sabe que eu preciso de uma Ferrari. Não, meu irmão, para com isso. Você não precisa disso não, né? Se você tiver, também não é pecado ter. Mas isso não é o foco da vida. Isso não pode ser o foco da sua vida. E não conte com Deus para isso. Isso é por tua conta, tá bom? Porque o que Deus garante é o comer e o vestir. É isso que está no plano de Deus. Ele sabe o que você precisa. E aí Jesus termina dizendo assim no verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ele está dizendo, hoje não é dia de se preocupar com amanhã. Então qual é o dia de se preocupar com amanhã? Amanhã. Hoje não. Hoje não se preocupe com amanhã. Amanhã é o dia, não hoje. Hoje pode ser que já tenha alguma luta te aguardando. Pode ser que já tenha algum desafio e você vai sofrer pelo que não aconteceu ainda. Jesus deixa isso claro. Agora, em tudo isso, irmãos, só há uma posição aqui. A escolha é sua, a escolha é minha. Você conhece, eu conheço, nós lemos, nós já estamos cansados de saber de tudo isso que foi dito aqui, mas a decisão agora é nossa. Vou descansar ou vou roer unha? Vou descansar ou vou ficar pirado? Qual é a decisão que você toma? Vou crer em Deus ou vou desconfiar dele? Vou crer de fato, vou entregar ou vou achar que eu tenho que dar o meu jeito, porque senão a coisa não anda? Se resume a isso. Fé é isso. É você acreditar, você confiar, crer na palavra do Senhor, esperar em Deus. Faz a tua parte, mas Deus certamente fará a dele. Não desanime. Tenha paz que o Senhor te deu. E a paz, a Bíblia diz, excede todo o entendimento. Porque até quando tudo está ruim, você pode ter paz. E essa paz Ele já te deu, é tua. Guarde ela no teu coração. Ansiedade tira a paz. Substitui a ansiedade pela paz. Faz um teste hoje, amém? Vamos orar? Fala com teu Deus nessa hora. Fala com o Senhor. Pede desculpa a Deus. Pede perdão. Pai, perdoa a minha ansiedade. Perdoa a minha falta de fé. Perdoa, Pai, a minha desconfiança do Senhor. Perdoa quando eu desconfio que o Senhor não está vendo. Perdoa quando eu desconfio que o Senhor não está agindo, que o Senhor não cuida de mim. Perdoa, Pai, quando eu fico ansioso, quando eu fico pensando que eu é que tenho que dar um jeito, porque senão não há ninguém por mim. Há um Deus no céu por nós, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fale com Deus e diga, Pai, eu não quero mais essa ansiedade no meu coração. Eu não quero mais essa preocupação excessiva que tem acabado com a minha vida, que tem estragado o meu dia de hoje. E o amanhã ainda nem aconteceu, mas eu já estou sofrendo hoje. Eu não quero mais isso na minha vida. Fala com Deus, irmão. Faz a tua oração para o Senhor. Pede a Ele, Pai, tem misericórdia de mim. Tira essa incredulidade do meu coração. Ela tem me levado para baixo.
ela tem perturbado a minha vida, essa incredulidade perturba, como diz a tua palavra. Pai, tira essa falta de fé do meu coração. Me faz me apegar ao Senhor e confiar no Senhor de todo o coração, entregar de fato a minha vida, o meu futuro, o meu comer, o meu vestir. Pai, em nome de Jesus, traz paz ao teu povo. Tira toda preocupação, toda ansiedade, todo sofrimento agora. Há uma vida a ser vivida, meu Deus. E há pessoas perdendo a sua vida por nada, por coisas que ainda nem aconteceram. Deus, em nome de Jesus, tira isso do coração dos teus filhos, Pai, e substitui pela fé que traz a paz que excede o entendimento. Que ela guarde o coração dos meus irmãos, para que a gente possa viver o hoje da melhor maneira possível. É o que eu te peço, orando por mim e por eles, em nome de Jesus. Amém.